Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Webinar Rio. É o nosso webinário do nosso programa de práticas educacionais, tá? Eu sou o professor Eberson Cardoso e hoje nós vamos abordar aqui nós vamos trazer aqui uma abordagem sobre o PIEC 2025, isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre este programa do governo federal e para me ajudar nessa fala com vocês no nosso webinário, eu tenho aqui comigo a minha colega, a professora Catherine. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigado, Eberson. Eu quero saudar a todos com o nosso bom dia, né? E também aos próprios diretores escolares que vão nos acompanhar, os pedagogos, os coordenadores regionais e distritais, que vão estar conosco nessa manhã para tratar do programa Educação Conectada, né? O nosso PIEC, Eberson. É isso mesmo, professora. Então, hoje nós vamos abordar aí o PIEC, vamos falar sobre este programa, sobre como aderir ao programa. Hoje você vai entender um pouco mais sobre o programa, sobre o PIEC e como fazer a adesão, como conseguir aí esses recursos que estão disponíveis através deste programa. Olha só, professora, a gente tem uma cartelinha que traz a portaria, olha só, vamos ver aí na tela para vocês, a portaria do MEC de número 108, de 22 de maio de 2025, e ela é quem traz aí, né, professora, as orientações de como aderir, quais são os recursos, traz informações ali sobre o PIEC. Vamos lá para a próxima cartela, professora, que diz o seguinte, olha só. Qual a importância da conectividade na educação? Além, professora, da infraestrutura, é sobre o uso pedagógico das tecnologias, né? Então, a conectividade na educação vai muito mais além da infraestrutura. É também sobre o uso pedagógico das tecnologias. É garantir ali um acesso a conteúdos diversificados e atualizados. Também o desenvolvimento de novas metodologias de ensino híbrido, de ensino híbrido e projetos. E a gente tem aí, né, um desenvolvimento de novas metodologias, como o Eberson bem colocou para a gente, de ensino, no formato híbrido, né, e em formato de projetos dentro da escola. Depois a gente vem para a preparação dos alunos, né, para esse mundo digital e para o mercado de trabalho. A gente sabe que já tem documentos que vão guiar a gente em relação a essas habilidades e competências, né, do mundo digital, aí, com os seus eixos, né, atrelados à BNCC. A gente tem a própria inclusão digital, né, com o objetivo realmente de reduzir essa desigualdade em relação ao acesso, né, e ao uso de tecnologias nas escolas. E vem trazendo para a gente também um marco legal, né? Vem aí definir os critérios da política de inovação e educação conectada para o repasse desses recursos, né, desses recursos financeiros às escolas públicas de educação básica no ano de 2025. Então, só um pontinho de atenção. A gente sabe que a educação conectada ele não é novo, né? Mas as estratégias elas realmente vieram se fixar a partir de 2018, e aí a gente teve várias portarias, vários documentos, e aí a gente vem com esse marco mais uma vez, né, um marco que realmente ele busca, de forma mais ampla, fazer esse atendimento em relação a recursos para atender as nossas escolas públicas de educação básica em 2025, com essa portaria que a gente vai tratar melhor mais à frente, né, Eberson? É isso mesmo, professora. Então, olha só, a gente tem aí o marco legal, né, professora, que ele define critérios da política de inovação de educação conectada, aonde vai definir ali como vai ser feito o repasse de recursos financeiros às escolas públicas de educação básica no ano de 2025, né, professora? Que é importante a gente entender o seguinte, professora, a conectividade nas escolas, como foi bem dito aqui, vai muito além de salário e internet. É sobre formar, sobre a forma de como ensinamos e aprendemos, né? Então, quando a gente fala de educação conectada, a gente não está falando apenas de recursos, mas a gente está falando de um conjunto de elementos que vão estar presentes ali dentro da escola, como a gente bem colocou aqui agora, não é? Então, a gente tem aí, professora, o link da portaria, né? Vamos lá dar uma olhada nesse link da portaria? Então, vamos lá. O que é que a portaria vem trazer para a gente aí? As estratégias, né, para o repasse desses recursos e o uso desse recurso consciente, né? Porque a gente também tem que entender que se trata aí de verba, né, federal. E aí a gente vem aqui para os primeiros critérios. Ela
traz alguns pontos novos para a gente, mas vamos revisar brevemente aqui, né? Ela vem estabelecer aí os serviços, né? Vem estabelecer também a capacidade de velocidade, né? Ela faz um cálculo ali bem breve em relação à capacidade de velocidade de dados ali por aluno, né? E por escola. Mas ela vem inicialmente trazendo também os critérios de elegibilidade para essa escola. Então, o critério ele não muda, tá? Então, assim, a instituição ela tem que ter ao menos uma matrícula, né? A gente também tem que ter energia elétrica nesta instituição, a gente precisa ter nessa instituição aquele grupo, né, fechado, que é lá a nossa antiga PMC, que agora se transformou em conselho, né? Então, o conselho a gente sabe que ele é formado por membros da escola, professores, né, pais de alunos, o próprio diretor, e aí a gente tem toda aquela cúpula, né, aquele grupo que ajuda a tomar as decisões para o uso desse recurso. Então, a gente precisa ter essas pessoas, né? Então, um adendo aqui, se você fez, né, eleição recentemente, não esqueça de cadastrar essas pessoas lá pelo GovBR agora, né, dentro da plataforma do PDDE, cadastre, ponha todos os documentos desses membros, né, lá, para que você não passe batido, né, e não perca o recebimento desse recurso para o ano de 2025. Então, tem que ter esse grupo também, essas pessoas, para fazer essa tomada de decisão. Depois você tem que ser uma unidade executora que tem ali toda seus documentos legais ativos, né? Você tem que, quem presta conta sabe que todo ano tem que tirar ali também a própria declaração do imposto de renda, né? Em relação a esses recursos. E aí a gente traz também aqui como critério, né? A gente traz a própria execução, né, e ela põe aqui alguns itens para a gente já pré-determinado. E aí, inicialmente, ela diz ainda que cada escola não recebe o mesmo valor. Então, a gente não pode estar comparando. A minha escola recebeu menos que a escola do meu vizinho, né? Não é assim que funciona. Os critérios eles são definidos por número de alunos, né? Então, se eu tenho até de um aluno a 200, eu recebo ali o valor de R$ 2.451. De 200 a 500 alunos, 3.328, e de 500 alunos ou mais, 3.892. E aí, estabelecido esses critérios de elegibilidade, ele vem dizer para onde a gente deve destinar esse recurso. Então, a gente sabe que dentro do processo ali na plataforma PDDE, não é só fazer a adesão e responder esses critérios. A gente tem ali que também responder o questionário ali de monitoramento, depois a gente tem que ali elaborar o nosso plano de aplicação financeira, né, o nosso famoso PAF, e a gente define ali as porcentagens, daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo, que a gente vai retornar um pouquinho nessa portaria, e aí ele vem dizendo para que olha só. Então, os recursos eles devem ser empregados prioritariamente na seguinte ordem. Então, eu tenho que contratar o serviço de internet, eu tenho que fazer toda a minha estrutura, né, em relação aos equipamentos que vão me fornecer, né, essa internet. Depois eu tenho que contratar esses dispositivos, né? Os dispositivos, aí eu já falo de dispositivo eletrônico realmente, né? Tecnológico, e depois eu tenho que fazer a contratação de recursos educacionais digitais, que eu possa estar fazendo uso ali dentro do programa, né? E, claro, né, eu tenho que direcionar cada recurso para o seu destino certo. E aí um ponto de atenção, né, Eberson? A gente tem escolas que recebem recursos em uma única conta, né? Então, verifica lá com o seu gerente, né, quais são as contas ativas que você tem na sua unidade de ensino, e aí verifica lá quais são os programas que você tem ativos na escola, qual é o valor recebido para cada programa, e aí você faz essa matemática, né? E aí vamos supor que se sobrar esse determinado valor, você já sabe que esse valor é referente à educação conectada, né? Para que a gente não acabe fazendo uso ali, né, aleatório e acabe comprometendo lá a nossa prestação de conta ao final do ano, né, Eberson? É isso mesmo, professor. Então, vale aí esse ponto de atenção, a gente ficar atento a esses recursos para que a gente não fique equivocado ali na hora de utilizar esses recursos, né, professora? Mas a gente continua, então, professora, abordando esse assunto, que é muito importante para as escolas, né? Que é essa adesão do PIEC, esses recursos do governo que estão chegando nas escolas, é o momento da adesão, é o momento das escolas aderirem ao projeto, renovarem a sua adesão, e a gente traz no nosso webinário de hoje, o nosso Webinar Rio,
orientações de como aderir, quais são os critérios, o que está faltando, professor, o que está faltando, diretor, para você vir com a gente e aderir aí o programa, certo? Então, para continuar aí essa nossa abordagem, a gente tem aí uma outra cartela agora que a gente vai falar do ENEC, que é o que o ENEC? É a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, tá? A gente vai falar aí do PDDE. O ENEC, olha só, o que é? É um marco legal e estratégico para garantir a conectividade de todas as escolas públicas do Brasil. Então, professora, interessante a gente lembrar o seguinte, que o ENEC, essa Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, ela foi e é um marco legal e estratégico para que todas as escolas tenham conectividade, todas as escolas públicas do Brasil, né? Para que as escolas que não tinham recurso para ter uma internet, para se conectar na internet, nesse mundo digital, a partir dessa estratégia, as escolas começaram a ter acesso a um recurso para poder ter acesso e garantir a conectividade de todas as escolas públicas do Brasil, inclusive as nossas do Amazonas. Exatamente. Não é, professora? O objetivo da ENEC, olha só, da estratégia, é a universalização da conectividade, qualidade da conexão e uso pedagógico e sustentabilidade. Esses são os objetivos da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. É garantir, professora, a universalização da conectividade, também manter uma qualidade da conexão e promover ali o uso pedagógico e sustentável, né? Porque como a gente já falou, garantir a conectividade, garantir esses recursos, ele não é só investir em infraestrutura, é também sobre o uso pedagógico, né, professora? Pedagógico das tecnologias. Então, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas também tem aí dentro do seu objetivo este uso pedagógico e sustentável, tá? E os eixos da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, professora, traz aí infraestrutura, equipamento, recursos educacionais digitais e também formação de professores, né? Só para a gente ter uma ideia do quão amplo é a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, né? Às vezes a gente pensa assim, esse recurso é só para investir em infraestrutura, equipamento, manter a internet, mas não, né, professora? Como a gente vê, também tem essa preocupação com a questão do uso pedagógico dessas tecnologias, o uso desses recursos de uma forma pedagógica que tem um objetivo pedagógico no final das contas, não é isso? Exatamente. E olha só, como é que a gente acessa como é que eu faço para ter acesso, professor, para fazer a adesão aí do PDDE? Olha só, a gente tem aí um tutorial para adesão pelo PDDE interativo, olha só. Para garantir os recursos para a unidade educacional, o gestor escolar deve acessar o PDDE interativo. O login do PDDE interativo será feito exclusivamente, né, professora, pelo acesso gov.br, aquele sistema que hoje todo mundo utiliza, né? E o governo federal está tentando centralizar todos os acessos através dele, né, do gov.br. Então, você deve ter uma conta, o gestor deve ter uma conta já, porque hoje em dia quase todo mundo já tem essa conta, né, esse acesso ao gov.br. Então, o acesso, gestor, será feito ali através do gov.br, não sendo mais possível logar diretamente com o CPF e senha, como era feito antigamente, né, professora? É recomendado também consultar as dúvidas frequentes ou entrar em contato direto com o atendente na página do gov.br. Não é isso, professora? Exatamente. E a gente tem aí, olha só, professora, a gente vai disponibilizar um
QR Code com um PDDE interativo. E a professora Catherine vai falar um pouquinho para a gente sobre essa parte. Vamos lá, professora? Bem, então, a sua observação foi muito pertinente, Eberson, porque foi uma das atualizações também em relação à própria portaria que a gente apresentou aqui. E aí, antes, o acesso realmente era feito com a senha, né, e login e CPF do gestor. E aí, atualmente, a gente fica restrita a essa plataforma, né, do GovBR. E aí, quando a gente coloca ali, né, os dados do diretor escolar ou do administrador, né, da escola, a gente acaba sendo direcionado para o próprio PDDE, né? E aí, dentro do PDDE, claro, né, eu não vou poder explorar ao máximo aqui, passo a passo, de como é dentro dessa plataforma, né? Porque o nosso acesso aqui, embora nós tenhamos ele é um pouco limitado, ele é um perfil diferente. Mas aí, uma vez que você, né, ir ali para o PDDE, você vai, né, entrar, vai colocar ali os seus dados de GovBR e vai ser direcionado. Só que, atenção, quando a gente migra do GovBR para essa plataforma, a gente tem que entender que tem escolas que tem programa Dinheiro Direto na Escola, tem PDDE manutenção, tem livro didático, né? E tem o próprio Educação Conectada. Então, quando você migrar, você vai ter que escolher qual é a informação que você quer, tá? E escolhendo a informação, você tem ali acesso a todos os dados da sua escola, né? E aí você verifica se a sua adesão já foi feita, se não, vá lá no campo de adesão, né? Só fica realmente se atentando que quando a gente acessa, a gente tem ali um período máximo de tempo de acesso. Então, não começa a fazer adesão e, sei lá, vai fazer alguma outra coisa que surgiu de emergência, não. Termina primeiro, faz essa adesão, clica ali na palavrinha adesão, né? Faz a sua assinatura eletrônica, que lá é por meio eletrônico, e aí, quando você faz, conforme todas as ações dentro dessa plataforma, vão abrindo outros campos para você. E aí depois vai abrir ali o PAF, né, que quando você vai realmente elaborar ali o plano de aplicação financeira, e aí depois vai ativando ali o monitoramento e assim por diante, tá bom? Então, o acesso, querendo ou não, é esse. Tá? Bote aqui seu CPF, tudinho, e é direcionado para essa plataforma do PDDE. Tá? Você que não fez ainda, daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que tá, Eberson, se a gente vai bater nossa meta ou não de adesão das escolas, né, aqui do Amazonas, né, incluindo capital e interior, viu? Daqui a pouco a gente vai mostrar aí não vamos dar nome aos bois, né, Eberson? Mas a gente quer alcançar uma meta e a gente conta com vocês aí, tá? É isso aí, professora. Então é importante, gestor, professores que estão nos assistindo, reforcem com os seus gestores. Chegou o momento da adesão. A adesão é feita através do gov.br. Então, não vamos perder essa oportunidade. É verba que a gente precisa para fazer com que os programas funcionem dentro das escolas. Não é isso, professora? Exatamente. A professora Catherine vai explicar para a gente agora, seguindo ali o nosso tutorial, passo a passo, mostrando como é que você, gestor, vai conseguir ter acesso a este recurso. Vamos lá, professora? Para não restar dúvidas, né? Você já vai sair daqui com as orientações. Então, a gente disponibilizou ali um tutorial para vocês, ele vai ficar ativo, né? Caso queira localizar, pode acessar ali a página do PIEC, que ele está lá. E aí, esse tutorial, ele vem trazendo passo a passo, né? Desde o seu login, lá na plataforma pelo Gov, né? Dentro do PDDE, como também aqui, ó, passo a passo de como você vai realizar, no caso você é diretor, né? Ele diz, acesse aqui, aí ele vai dando todos os caminhos, ó, o passo a passo. Então, olha, dá até para relacionar o que eu falei anteriormente, ó, conforme você vai lendo as orientações gerais, ó, o segundo item vão abrindo outros, né? E aí faz a adesão, a assinatura eletrônica, a gente tem as portarias aqui que são válidas, né, para você dar uma lida. E aí depois a gente tem aí o monitoramento, o plano e aí uma síntese de tudo, né? E aí, conforme você vai fazendo, olha só, assinatura eletrônica, então fez a adesão, é nesse formato. Ó. Se você nunca acessou, é diretor novo, é nesse formato aí. Você vai ver o nome da sua escola aqui, né? Porque é seu perfil, seu nome, aí você já faz a adesão ali ao programa, tá bom? E aí vem ali o monitoramento, que a gente também tem um período para esse monitoramento acontecer, que você responde ali a um questionário, né, sobre como está a velocidade da sua internet, o que é que você fez ali de uso de recurso, né, uma gama ali de perguntas que
em vários eixos, né? A gente tem ele separado aí em relação a como está a conexão de internet, depois Wi-Fi, depois em relação aos próprios dispositivos, depois em relação ao medidor, né, de velocidade da internet. E aí ele vem aqui dizendo cada sessão, né, no campo do monitoramento, aí vem explicando, né, aqui as perguntas, se você quiser acessar essas perguntas de forma prévia antes de acessar elas dentro da plataforma, né, do PDDE. E aí depois ele vem para o monitoramento, aí tem aqui também o que você deve fazer, quais os campos, e aí entra necessariamente aí no PAF. Então, para esse PAF, o que eu vou enfatizar para vocês aqui? Você, gestor escolar, diretor escolar, você tem autonomia de escolher como você vai fazer uso desse recurso. Só que assim, não é aleatório, né? O ideal é que você reúna aí, né, o seu conselho, verifique, ouça, né, faça aquela escuta de que realmente é necessidade da sua escola, faça uma lista, registre em ata, tudinho bonitinho, qual a porcentagem que você vai usar, né? Vamos supor que você tem 100% de um recurso ali, e aí você quer, nesse ano de 2025, quando se tratar de monitoramento, a gente sabe que tem que ter ali, para medir a velocidade, um computador fixo, né? Isso aqui é um exemplo que eu vou dar para vocês. A gente sabe que tem um computador que tem que ficar ali ligado 24 horas, né? Fazendo todo o monitoramento dessa velocidade, ele não pode ser desligado nunca. E deve ter acesso à internet, né, nesse computador. E aí a escola não tem esse computador, né? Um exemplo. Aí você tem ali os seus 100%. Posso usar, né, para comprar o notebook esse ano? Pode. Aí, ano que vem, você contrata um pacote de internet melhor, né? E aí, no ano que vem, você elabora um outro plano, né? Um outro plano de aplicação financeira e você pode delimitar ali depois. Eu já comprei o computador que eu precisava, agora eu vou melhorar e ampliar o acesso da internet aqui dentro do meu ambiente escolar. Então, eu vou investir em equipamento, né? Vou investir num roteador melhor, senão eu vou investir em alguns outros insumos aí, né? Cabeamento, outros dispositivos. Ou então, eu quero melhorar o meu acesso à internet, dar uma qualidade maior. Aí contrata um pacote melhor de internet, delimitando ali qual a porcentagem que você vai fazer uso desse recurso, tá bom? Você tem autonomia para fazer isso. E aí a gente vem, daqui a pouco, Eberson, eu vou voltar um pouquinho naquela portaria lá, e aí a gente vem aqui, né, explorando um pouquinho mais o tutorial, e aí a gente vê outras orientações aqui dos campos de compra, né, em relação aos dispositivos, e o que tem de novo aqui dentro, né? Nessa portaria, ele vem trazer para a gente o seguinte: antes, quando a gente acessava o PDDE, a gente só estipulava o valor e a gente tinha que fazer... A gente ainda faz, ainda é obrigatório, tá? A gente ainda faz as nossas pesquisas. Mas aí a gente tinha que digitar item por item do que a gente queria comprar quando envolvesse a porcentagem que a gente estipulou ali para a compra desses equipamentos, né? Eu tinha que digitar um a um, colocar o preço um a um, e aí ele ia calculando. Agora não. Né? Dentro do PDDE você já tem um campo onde ele dá uma lista de equipamentos e o que já está realmente aprovado para compra, e conforme você vai fazendo a escolha ali, ele já vai selecionando para você, e aí você só coloca ali realmente a sua pesquisa de valores, né? Que você já fez, aquela pesquisa prévia, né? As 3 pesquisas que devem vir carimbada, toda bonitinha, né? Para prestar conta no final do ano. Então, de novo, na plataforma a gente tem esse campo, tá? Quais são os itens realmente dentro da legalidade que você pode estar realizando a compra, tá bom? E aí, como eu entrei, Eberson, nesse ponto, eu quero brevemente voltar lá na portaria, né, para enfatizar não só o que você pode, mas também o que não é permitido, né? Então, eu vou voltar lá na portaria aqui para vocês, olha. Vou retornar aqui na portaria. Já falei do monitoramento, né, que você pode ali comprar, né, o equipamento, no caso do notebook, para fazer esse monitoramento, e não pode deixar de responder. Então, aqui na portaria, a gente tem algumas coisas que são realmente pertinentes são condicionantes, na verdade. Essa seria a palavra. São condicionantes para que, de repente, você deixe de receber o recurso no ano atual, né? Então, assim, você tem que ter respondido o questionário de monitoramento. Se você não respondeu, pode vir, sim, a ser um condicionante. Se você reprogramou esse recurso várias vezes, ainda não fez uso, pode, sim, também ser um condicionante, tá bom? Eu não estou afirmando aqui que mas nós já identificamos que algumas escolas realmente foi orientado no ano de 2024, que tinham escolas que já estavam reprogramando pela terceira
terceira vez. Então, a gente tem aí, realmente, a gente deixa de fazer o atendimento ao meu professor, fazer o atendimento ao meu aluno, né, que é obrigatório, né, um direito dele ter acesso à internet. Eu tenho um recurso que está parado e fico reprogramando. Então, eles foram bem claros, né? Esse ano, por favor, evitem reprogramar o recurso, tá? Que pode ser um condicionante. Outro condicionante também é o próprio cadastro, né, do conselho dentro da plataforma, né? Se você teve aí uma eleição que venceu, então faça logo essa eleição, né? A adesão está aberta, faça adesão e posteriormente já faça todo esse processo aí, que eu não vou entrar muito em detalhes, né? A maioria de vocês já conhecem, para inserir esses novos membros, tá bom? O que pode ser um condicionante também, você entregou prestação de conta atrasada, né? Então, a gente tem ali até, no máximo, 30 de janeiro para fazer a prestação de conta do recurso do ano anterior, né? E aí você entregou ela atrasada, ainda está tramitando, né, a aprovação da sua prestação de conta. Ou então você também pode ser um condicionante. Você também, de repente, foi uma escola que existia hoje e amanhã ela não existe mais. Então, realmente, essa escola não vai receber, porque ela não está no banco de dados, né? E, para finalizar, mais um ponto. Você pode ter, de repente, algumas restrições no próprio imposto de renda, né? Você não fez ali seu imposto de renda, não pegou suas declarações, não apresentou na ocasião, né, ali. E aí você pode ter, realmente, também pode ser um condicionante, tá bom? E aí, tocando nesse ponto, eu quero enfatizar também aqui dentro o que você não pode, de forma nenhuma, adquirir, né? Isso é muito interessante, porque tem gente que ainda peca nisso, Eberson. Acaba comprando algo por realmente ter não ter conhecimento, não ter ido ler o documento, né? Então, olha, o que não é permitido, tá? Vou começar pelo que é permitido. Então, o que é permitido, né? Serviços. Eu posso contratar internet, eu posso melhorar a minha infraestrutura, né, dentro da escola, posso comprar equipamentos como TV, notebook, no break, tablets, posso comprar, né? O que eu não posso comprar, gente, não vão me comprar microfone não pode. Eu quero uma caixa de som nova para minha festa junina, não pode comprar caixa de som. Eu tenho um laboratório make, ou então eu não tenho um laboratório make, mas eu quero introduzir essa cultura make e tudo mais de mão na massa na minha escola. E aí eu quero comprar uns kits de robótica que eu achei muito top, muito legal. Não pode, gente, kit de robótica. Infelizmente, não pode. Então, esteja atento dentro dessa portaria, por favor, de não cometer esses erros de comprar coisas que não podem ser adquiridas. Senão, lá na prestação de conta, você vai ter algumas restrições, né? Em relação ao uso desse recurso lá e vai ter que devolver, né? E a gente sabe que não é legal devolver recurso. Recurso é usar de forma consciente, aplicar e disponibilizar o que é direito dos nossos alunos e professores. É isso aí, professora. Parabéns pela sua fala. Acho que ficou bem claro, né? Para as escolas, para os gestores, para os professores que estão nos acompanhando. Agora, professora, chegou a hora de a gente falar sobre o PIEC 2025 na rede estadual, né? Vamos conhecer aí, falar um pouquinho mais sobre o PIEC. É importante a gente saber o seguinte, professora, que o PIEC, que se chama Programa de Inovação e Educação Conectada, é uma iniciativa, professora, do governo federal, do Ministério da Educação, que visa, né, universalizar o acesso à internet em alta velocidade nas escolas públicas, mas vai muito mais além do que isso, né? A ideia também é promover o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação, tá? Então, a gente tem aí os recursos que vão ser disponibilizados pelo programa do PIEC para as escolas, para aderir ali, para que as escolas possam comprar equipamentos, para poder ter acesso a essa internet de alta velocidade, a ter acesso a essas tecnologias, mas também tem aquela preocupação do uso pedagógico, né? O PIEC ele é um programa mais completo, então a gente tem outros recursos, como, por exemplo, o AvaMec, né, professora, que acaba contribuindo aí com a formação também do professor com diversos cursos, com acesso ali a diversas formações pedagógicas, de como utilizar esses recursos de tecnologias dentro da sala de aula. Então, a gente tem aí
além dos recursos que podem ser, que vão ser disponibilizados para as escolas que aderirem ao PIEC, a gente também tem aí outros recursos, outros mecanismos de apoiar e incentivar e fomentar ali o uso de tecnologias dentro da sala de aula, colaborando com a formação também dos professores. Porque o PIEC, ele tem ali uma meta, né? Ele tem um objetivo que é esperado para 2025, né? A gente tem aí o impacto esperado do PIEC em 2025, que é, galera, nada mais do que melhoria de qualidade do ensino, personalização da aprendizagem e preparação para o futuro, né? Porque, olha só, o programa de inovação na educação conectada é uma ação concreta para acelerar o uso pedagógico das tecnologias na escola. E ele foca, professora, em melhorar a qualidade do ensino, personalizar a aprendizagem e preparar os nossos alunos para o futuro. E isso vai acontecer através de ferramentas digitais, podendo adaptar as suas aulas às necessidades de cada estudante. O PIEC também define, como a gente viu, né, como os recursos financeiros chegarão às escolas em 2025, trazendo mais oportunidade para as escolas, né? Então, é importante, professor, que gestor também, que cada um entenda ali o seu papel na hora de aderir ao programa, tá? Na hora de aderir ao PIEC. Olha só aí. Então, vamos lá, professora, vamos entender aí qual é o papel da comunidade escolar, cada um ali com o seu papel definido, né? A gente tem ali os gestores, né, professora? Que o seu papel é o planejamento, a liderança e a busca por recursos. Mas os professores também estão inclusos ali, né? Estão incluídos ali com o seu papel no programa, que é formação continuada, ter aquela preocupação e aquela responsabilidade de manter a sua formação continuada, a experimentação pedagógica e criação de conteúdos. Mas também, professor, a gente tem os alunos, né, que também tem ali a sua parcela de responsabilidade no PIEC, que é o protagonismo no uso das ferramentas e na aprendizagem. Mas não para por aí, né, professora? Porque a gente entende que os pais e a comunidade também são figuras, são personagens importantes ali para que tudo funcione, dando apoio e se envolvendo com o processo de aprendizagem. Então, galera, a educação conectada, ela só funciona com a participação de todos. Gestores, que são os líderes, planejam e buscam ali os recursos, os professores, que é o papel mais importante, que é de se adaptar às tecnologias e buscar uma formação continuada. Os alunos, que eles sejam protagonistas, explorando as ferramentas digitais, e os pais, que apoiem as iniciativas da escola. Juntos nós podemos transformar a educação do Amazonas e cada um de vocês tem um papel essencial para fazer o PIEC 2025 acontecer. Olha só, vamos para a próxima cartela. Então, a gente tem aí a chamada para acompanhar as novidades da educação conectada e as iniciativas da ENEC e do PIEC 2025. Então, participem, a gente quer ver vocês fazendo adesão, recebendo esse recurso, não é isso, professora? Exatamente. Aí a gente posso fazer uma observação nessa sua fala? Pedir para voltar na cartela do GFOR, onde tem um e-mail aí, esse e-mail ele é muito importante. Então, olha só, a gente bota ali, em caso de problemas sobre adesão, entra em contato com geforge@educacam.am.br. Então, olha só, um ponto de atenção, se você é gestor, está encontrando dificuldade, né, do acesso, ou trocou sua senha, ou você é um gestor novo até, né, dentro dessa plataforma, você manda um e-mail para aí, e aí, quais são as tratativas, né, em relação a esse atendimento, né, prestado pela GeForce? É cadastro, né, de professor, então eles abordam muito ali a situação de cadastro mesmo, problemas de cadastro, cadastros novos, ativação de cadastro, e também o que eles não conseguirem fazer esse atendimento, eles direcionam, por exemplo, para a gerência de análise
análise de prestação de contas, que aí, por exemplo, se a sua dúvida for ali em relação à tratativa, eles encaminham você para tratar pontualmente, por exemplo, de formulários, né? Eu desconheço os formulários em relação a recursos federais, em relação a recursos estaduais. Eu quero orientações, eu procuro formulários de pesquisa, eu procuro ali formatos de recibo. Então, assim, eles conseguem direcionar vocês para outras situações. Mas, inicialmente, o que nos preocupa muito, e eu quero deixar enfatizado aqui para vocês, cadastro. Por quê? Porque a gente está no período de adesão e a gente tem uma meta, né? A gente não só tem essa meta, como a gente quer e ficaria muito feliz de que realmente a escola pudesse fazer, porque quem ganha não é eu, não é o Eberson, né? Não é a gente aqui quanto gerência. É você, gestor, que acaba garantindo o direito, né, dos seus estudantes e dos seus professores e também não deixando passar batido a adesão. Então, realmente, sinalizar a GeForce para a gente, no primeiro momento, é crucial. Tá? Então, se você tem algumas situações dessa, já entra em contato, já manda um e-mail, eles respondem muito rápido, tá bom? E a tratativa deles também é bem pontual em relação a isso. É realmente sanar as situações de cadastro e acesso. Tá bom? E aí eu já chamo, né, Eberson aqui, já que eu já tô falando do PIEC, da própria adesão, eu queria chamar a nossa dashboard, né? Então a gente tem aí um link, né, caso você queira acessar e explorar como é que está a sua escola, ou você, coordenador regional distrital, quer saber se o seu grupo de escolas ali já realizaram, né, em que porcentagem está, né, essa adesão, você pode estar acessando. E eu trouxe aqui também no nosso tablet, né, eu sorteei aqui, né, no grupo de escolas que a gente não tem só Manaus, né, e nem só a CDE4, mas a gente tem todos os municípios aqui nesse dashboard. E aí é possível, né, ao acessar, a gente vê aqui, por exemplo, quais são as escolas que já fizeram a adesão. E aí, com o nosso perfil e pela essa dashboard, a gente consegue linkar aqui quais são os dados que o MEC tem, né, lá na plataforma deles, de escolas que já deram o aceite, e em que patamar está, né, onde se encontra. Eu fiz a adesão, e aí, qual o próximo passo? Onde eu estou? Então, eu tenho como verificar essa informação aqui, né? Se você fez só o cadastro, ou o cadastro está em andamento, ele vai estar lá no status, em andamento ou em cadastro. Se você fez só a adesão, está lá a adesão, né? Realizou a adesão. Se você já fez a adesão, já terminou o cadastro, aí a gente fica com o status, né? Esse status ele vai mudando conforme você vai fazendo atividade dentro da plataforma. E aí, por exemplo, nós já temos escolas aqui, por exemplo, na CDE4, que já está em análise, ou seja, eles já fizeram a adesão, já finalizaram o cadastro, já está em análise. Quando entra em análise, eles verificam todos aqueles condicionantes e todos aqueles critérios de elegibilidade que a gente falou inicialmente, tá bom? E aí ele aprova ali a sua adesão. E posteriormente, depois, esse status muda, né, para creditado. Então, creditado, né, é a melhor palavra que a gente gosta de ouvir, que aí a gente já sabe que o recurso já caiu na conta. E aí, claro, posteriormente, realmente é acessar o PDDE e fazer ali a elaboração do plano de aplicação financeira, tá bom? E aí, a gente tem uma meta aqui, olha só como tá. Aí, aqui de azul, a gente tem só os dados da CDE4, né, que tem atualmente 33 escolas. E aí, aqui ao lado, no caso de vocês aí, vai ser o lado esquerdo. Nós temos aqui o gráfico de pizza que mostra aí, né, quantas escolas ainda não iniciaram aqui para esta coordenação, né? 5 escolas ainda não iniciaram, a gente tem aqui 19 e 9 escolas ainda estão em cadastramento. Mas eu consigo ver de forma mais ampla, né? Se eu quiser pegar todo mundo aqui, por exemplo, né? Pegar todo mundo. Aqui eu consigo ver todos os municípios. E aí esses meus dados, eles vão mudar. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o relatório geral, né? Aqui a gente tem, deixa eu só voltar aqui. A gente tem aqui, olha só, todos os municípios, ó, vou dar até um zoom para vocês verem melhor, o quantitativo de escola em Manaus, Parintins, Manacapuru, Tefé, Itacoatiara, Coari, São Gabriel da Cachoeira, Borba, Manicoré e outros, né? Então, a gente tem aqui todos os municípios e a porcentagem, né, do número de escolas. A gente tem aqui qual o total, né, dentro desse gráfico de pizza já estão em análise pelo MEC, né? E aí a gente tem na cor amarela aí quem ainda está em cadastramento e também quem não iniciou. Então, assim, a nossa meta é ver tudo isso aqui
na cor verde, né, Eberson? Todo verde, bonitinho, é realmente alcançar 100% de adesão, né, em toda a nossa área territorial, tá bom? Capital e interior. E aí, Eberson, muita informação. Nossa, professora, muita informação. Você, gestor, entre lá no nosso dashboard, vai ficar o link aí para vocês depois no nosso webinário, para que vocês possam depois retornar o vídeo e acessar o link através do QR Code. Vai lá, dá uma olhadinha, vê se a sua escola já está ali, qual é o status da tua escola. Não está? Corre lá para o PDDE para fazer a adesão, né, professora? Vamos aderir aí o PDDE para conseguir esse recurso, para que ele colabore ali com a transformação dentro da sua escola, transformando a educação e o fazer pedagógico ali dentro, utilizando esse recurso para trazer novas tecnologias para a sala de aula. Não é isso, professora? Exatamente. Galera, é muita informação, a gente sabe, mas nós vamos finalizando por aqui. Mas olha só, tudo isso que a gente viu é só o começo da transformação. A educação conectada é uma oportunidade para tornar o ensino no Amazonas mais dinâmico, inclusivo e preparado para o futuro. Então, gestores, façam a adesão do PDDE interativo, como foi orientado aqui para vocês. Qualquer coisa, volte lá ao nosso vídeo do webinário, veja direitinho a orientação. Ficou com alguma dúvida, não tem problema, entre em contato com a GeForce, eles vão estar ali disponíveis para atender, né, professor, e dar esse suporte. A meta é que a gente consiga alcançar o maior número de escolas possíveis através deste programa, que é um programa do Ministério da Educação, viu, turma? Então, é importante que a gente faça a adesão, que este recurso venha para a sua escola, que você possa usufruir deste benefício, que isso retorne para os seus alunos, que a escola toda ganhe, tá? Professores também, busquem aí formação. A gente tem ali o AvaMec, né, professora, com uma série de cursos, todos com certificação, cursos que trazem aí inovação tecnológica, abordam temas atuais, relevantes na prática pedagógica. Então, entrem lá, busquem essa formação continuada. Isso é um compromisso nosso como professor, manter ali uma formação continuada e se atualizando a essas demandas pedagógicas que vão surgindo. Experimentem também novas práticas. É importante, né, professora, que a gente experimente como professor, experimente novas práticas pedagógicas e se inove dentro da sala de aula. E o PIEC, ele colabora também para essa formação, tá? E todos acompanhem ali as novidades do PIEC e do ENEC. E em caso de dúvidas, mais uma vez, galera, entrem em contato com o GeForce através do e-mail que ficou aqui na live para vocês, no nosso webinário para vocês terem acesso, que é o geforce@educação.am.br. Lá eles vão estar à disposição. Exatamente. Então, mais uma vez, só para reforçar, né, professora? Gestores, vamos lá aderir ao PDDE, vamos aderir ali ao PDDE interativo para ter acesso a esse recurso. Não é isso, professora? E o GeForce, ele funciona como um canal muito importante, porque só ele pode resolver sua situação cadastral. Mas caso você tenha alguma outra dúvida, né, Eberson, a gente também está disponível, né, no nosso e-mail, né, gte@educacam.am.gov.br. Acessando a plataforma Saber Mais, ao final da página, você tem os nossos ramais para contato, você tem ali o próprio canal do Sedu que atende, né, que tem pessoas ali disponíveis também para fazer essas tratativas, né, de qualquer situação que você tem em relação, não somente à adesão, mas qualquer outra, e aí não conseguindo atender, né, eles fazem um encaminhamento para a gente e a gente prontamente já entra em contato com vocês ou pelo nosso próprio canal de telefone ou também pelo próprio e-mail lá do Sedu que atende. Tá bom? Então, você tem muitos canais aí, né, Eberson? Não tem desculpa para não ter sua dúvida sanada. É isso aí, professora. A gente vai finalizando por aqui, turma. A gente espera encontrá-los em um outro momento para trazer aí outra novidade, falando também do nosso programa de práticas pedagógicas com tecnologias educacionais, trazendo aí novidades que o programa está
preparando, assim como esse Webinar Rio, né, professora? Que é o nosso webinário do programa de práticas. E a gente se encontra aí num próximo programa, ou numa formação, numa orientação, algo do tipo. Não é isso, professora? Exatamente. Até a próxima, turma!